Bom, o histórico do esteroide anabolizante, a gente tem que observar, na verdade, o histórico da testosterona. Então a gente sabe que isso é muito antigo, isso não é de agora. Então existem relatos de há mais de 6 mil anos que alguns fazendeiros notavam que os animais que eram castrados, eles eram mais facilmente domesticados, eles eram mais dóceis, né? Nessa época também existia uma teoria, se você observar a história da medicina, que era a teoria dos humores, né? Era as raízes primitivas, na verdade, da endocrinologia. Então, que nós possuíamos alguns humores e o desbalanço desses humores acabava acarretando doença. Então, o desbalanço, por exemplo, entre o humor colérico, que é um humor mais de raiva, e o humor melancólico, que é um humor de tristeza, isso poderia acarretar algum tipo de doença. A gente observando na história, no Egito, Roma Antiga, eles acreditavam que os testículos e o pênis dos animais que eram muito fortes poderiam exercer algum poder curativo, né? Então, antes do início dos jogos, na verdade, então lá para Grécia, na Grécia antiga, eles utilizavam muito extrato de plantas e maceramento dos testículos de animais, ou comer o testículo de animal inteiro, ah, tentando como uma forma de algum recurso ergogênico, ou seja, algum recurso para tentar melhorar o desempenho físico e melhorar a performance nos jogos. Então, a gente observa que, na verdade, essa tentativa de utilizar alguma coisa que pudesse melhorar o desempenho físico não é de agora. A própria história diz que isso ocorreu em paralelo, tanto da observação de doenças quanto da observação da melhora do desempenho físico, né? Existiam vários pesquisadores, vários cientistas que foram importantes. Um deles que a gente pode citar é o Charles Edward Brown Sequard, mais ou menos por volta de 1820, mais ou menos. Ele era um fisiologista francês, ele era professor da Universidade de Harvard, e ele é tido como um dos fundadores da endocrinologia moderna. Suas pesquisas eram na área de anatomia e de fisiologia, e ele era conhecido pelas suas autoexperimentações com testículos extraídos de animais, porcos e cachorros. Lá para perto de 1900, ele publicou alguns dos seus resultados. E ele observava a melhora da capacidade mental, melhora da força muscular, melhora do apetite e aumento da força do jato urinário. Esses relatos aí não eram tão claros quais eram os motivos, o que causava esses resultados positivos, mas isso incentivou, na verdade, a pesquisa por outros médicos, por outros pesquisadores da testosterona, né? E ele oferecia amostra grátis desse testículo, do que ele estava utilizando como autoexperimentação, e passava isso para as outras pessoas, né? Então, lá para 1900, mais ou menos, 1902, numa palestra no Royal College of Physicians, né, foi cunhado pela primeira vez o termo hormônio, que é que designava que era uma substância que exercia controle químico das suas funções corporais. Historicamente, isso vem do grego, que na verdade é evocar, provocar, excitar, ou seja, era algum tipo de substância que podia fazer um controle das suas funções fisiológicas, né? Então, isso foi evoluindo ao longo dos tempos, até a criação de alguns laboratórios farmacêuticos que foram produzindo a testosterona sintética, né? Entre eles a gente pode citar, por exemplo, a Organon, a Schering, né? Que eles conseguiram sintetizar a testosterona, e isso a partir dos anos 30 aí começou a ser utilizado em pesquisas principalmente, né? E ao passar dos anos, por volta de 1950, no período pós-guerra, onde tinha uma grande competição, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da Alemanha Oriental com outro bloco, que era o bloco ocidental. Então, os fisiculturistas e atletas de levantamentos olímpicos, levantamento de peso, entre outros esportes, é claro, não é só esse, eles utilizavam essa substância como método de aumento da massa muscular e aumento do rendimento esportivo, né? Inclusive, o próprio FDA, na década de 50, autorizou o uso dessa substância como uma substância legalizada, né? Nos anos 70, que foi quando o COI pela primeira vez baniu o uso de testosterona,
Na verdade, foi porque muitas modalidades, entre eles o ciclismo, futebol, natação, vôlei, estavam utilizando dessa substância para poder fazer a melhora do desempenho físico, né? E a partir disso, depois de 1960, houve um grande desenvolvimento da indústria para diversos tipos de esteroides anabólicos, né? Então, esteroides orais, esteroides injetáveis, mesmo os transdérmicos também, né? Nos anos 90, devido a essa grande utilização para um fim que não era tido como terapêutico, vamos dizer assim, muitas empresas deixaram de fabricar esteroides anabólicos. E isso é uma questão muito importante, porque foi a partir dessa época que houve um grande fortalecimento e crescimento do mercado paralelo da comercialização dessas drogas. Existiam drogas boas, feitas por laboratórios paralelos de excelente qualidade, e existiam laboratórios muito ruins. E nos anos 90, vamos lembrar também que foi o desenvolvimento da internet. E a internet propiciou esse grande espalhamento, né, ou possibilidade de comunicação mais rápida e mais eficiente à distância. O Congresso americano, em 1990, colocou um ato do esteroide anabólico, né, colocou essa substância, né, o esteroide anabólico, como categoria 3 do ato de controle, né? Então, a testosterona e seus derivados que promovessem o crescimento muscular, eles eram proibidos, e em 1994 teve uma emenda nesse ato, e que era crime federal a possessão dessas drogas sem a devida prescrição médica. Então, se você fosse pego com esteroide anabolizante, você era preso, né? E ao longo do tempo, a gente pode observar hoje, houve um grande crescimento. Foi nessa época também que as grandes entidades, por exemplo, as entidades médicas, as entidades esportivas, começaram suas publicações, os seus posicionamentos, dizendo que isso era extremamente danoso. No entanto, havia uma observação prática por esse uso espalhado que isso era um pouco dísparo, ou seja, assustava-se muito a mídia e as entidades médicas diziam que esse uso era extremamente danoso e na prática você não via muita gente morrendo. Então isso eram observações, eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, mas eram observações de que essa teoria muitas vezes não funcionava da mesma forma na prática. Então a partir daí houve um grande descrédito por parte de quem utilizava, principalmente do crescimento e fortalecimento do mercado negro, mercado paralelo, né, onde era fácil você conseguir essas substâncias. Então houve um grande fortalecimento e um grande descrédito dessas entidades, né, que começavam a falar que se você usasse isso, você realmente ia morrer. Claro que houveram relatos de caso publicados na literatura, e nenhuma substância é plenamente isenta de risco. Mas talvez esse grande alvoroço e essa grande proibição, esse grande medo, essa riscofobia, vamos dizer assim, que se criou, era diferente do que acontecia na prática, onde muitos atletas utilizavam e não tinham grandes efeitos colaterais. Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Existiam atletas que morreram por causa disso também, ou supostamente por causa disso. Então, foi exatamente nessa época onde começou essa grande disparidade. E atualmente isso permanece. Quanto mais se fala contra, quanto mais se proíbe, quanto mais se tenta gerar pânico, mais essa disparidade ocorre, porque eventualmente na prática, onde se usa no mercado underground, vamos dizer assim, esse uso fora do comum, fora do terapêutico, isso começa a gerar uma disparidade, porque existem muitas pessoas que utilizam dessas substâncias e não morrem, e não tem nenhum tipo de efeito colateral. Existem pessoas que morrem, sim, claro, mas isso não é tão claro. Então, existe uma grande... e a gente tem que tomar cuidado, porque isso vem da própria história. A história do uso da testosterona foi para o fim terapêutico e foi para o fim estético e de desempenho esportivo. Então, isso é da história. Então, isso sempre ocorreu, esse uso sempre ocorreu e tenta se coibir o uso. E o importante é a gente tentar, ao longo dos outros vídeos, mapear o histórico científico de tudo que foi acontecendo no período, para que a gente possa chegar a uma conclusão exata, não de opinião, o que a literatura científica nos traz, né? Então, esse uso para fins estéticos não é de agora.
para desempenho esportivo não é de agora, né? E eu sempre digo uma coisa, no esporte de altíssimo rendimento, uma única coisa que importa é o resultado. Muitas vezes o atleta, ele anda num limite muito tênue entre a saúde e a lesão, entre a saúde e a doença. E isso é da própria história, como eu falei nesse vídeo, o uso de qualquer tipo de substância que possa melhorar a sua performance e que vá garantir hoje para ele um lugar mais alto no pódio. Porque a gente hoje tem mídia de grande circulação, a gente tem uma fama muito grande, nós temos também dinheiro envolvido, patrocínios milionários para os lugares mais altos do pódio e para os lugares menores não. Então muitas vezes existe uma pressão externa, claro, não obrigatória, de que você tente gerar ou tente fazer algum tipo de recurso que possa te garantir a vitória.